Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro simpósio multidisciplinar de infectologia da LAMIA UFPE. Este evento é um evento parceria da Universidade Federal de Pernambuco, juntamente com a Secretaria de Saúde de Caruaru. Me chamo Douglas Souza, sou estudante de Medicina da UFPE Campus Agreste e atualmente integrante da LAMIA. Hoje eu gostaria de apresentar a vocês a professora doutora Juliana Costa, que é doutora em Saúde Pública, docente do nosso curso e diretora geral de Promoção e Vigilância de Riscos e Danos à Saúde da SES-PE. Juntamente com ela vem o professor George Dimitrich, que é epidemiologista, mestre em saúde coletiva e atualmente atua no Núcleo de Vigilância em Resposta em Saúde Pública da SES-PE. O tema de hoje vai se tratar sobre Covid-19. Atualmente estamos vivendo uma segunda onda. Aqui abaixo terá um formulário, caso alguém tenha alguma dúvida referente à palestra. No mais, desejamos a todos uma ótima palestra e também um ótimo evento. Muito obrigado. Olá, pessoal. Eu sou a professora Juliana Costa, docente do curso de Medicina do MCV e também diretora aqui da Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde. Hoje, a gente vai conversar, eu e meu amigo George Dimitrich, a gente vai conversar um pouquinho com vocês, sobre a segunda onda do Covid. Se a gente está tendo essa segunda onda ou não. Fala aí, Gel. Boa noite, pessoal. Como o professor Juliana falou, sou George, amigo de Juliana, e também atuo aqui na Secretaria Estadual de Saúde, na Vigilância de Saúde, na equipe de resposta ao Covid também. Então, nós temos nesse momento, que em Pernambuco, no Brasil, no mundo, em que sempre se fala no tema a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda. E aí um tema que não é claro para todo mundo, apesar do nome estar nas manchetes. Vai saber diferenciar o que é, se estamos realmente numa segunda onda. A segunda onda ela existe aonde e por quê, né? Então é isso que a gente vai trazer agora e nós vamos apresentar agora nas próximas meia hora. Então, pessoal, a gente vai conversar hoje sobre o Covid-19, Estamos vivendo uma segunda onda? Mas antes de a gente saber se a gente está vivendo uma segunda onda, a gente precisa saber que onda é essa, A gente está falando sobre o quê? Então, para poder a gente entender melhor que onda é essa, a gente precisa compreender o conceito de epidemia, Porque a onda, ela está ligada ao conceito dessa epidemia. Então, a epidemia é considerada uma alteração espacial e cronologicamente delimitada do estado de saúde e doença de uma população. Então, o que significa isso, Então, a gente vai ter lá uma cidade, um país, um estado, tá certo? Que a gente vai observar a alteração ali, tá certo? No acometimento, no surgimento de casos, tá? Dentro de um período de tempo, tá certo? Sendo que o aumento desse número de casos, ele vai ter uma evolução progressiva, crescente, inesperada e descontrolada desses coeficientes de incidência, ultrapassando os valores acima do limiar epidêmico estabelecido, tá? O que seria esse limiar epidêmico? O limiar epidêmico está dentro daquela zona que a gente vai ter os casos que a gente espera que ele venha a acontecer de determinada doença, tá certo? E quando a gente tem um número acima desses casos esperados, a gente vai estar ultrapassando esse limiar epidêmico. Então, uma confusão, às vezes, que a gente vê de entendimento em relação às epidemias é que se vê que quando a gente pensa intuitivamente que tem um aumento no número de casos, a gente está em epidemia. Nem sempre isso acontece, tá? Então, a gente precisa que esse aumento, ele seja além, tá certo, do número de casos esperados. Da mesma forma que doenças, que a gente não tinha em determinado local, elas aparecendo um caso só dessa doença nova, ela pode ser considerada uma epidemia, tá certo? Então, foi o caso um pouco aí do coronavírus, Então, a gente não tinha a doença na nossa população e o surgimento de um caso, com transmissão local, um caso autóctone, a gente já é considerado aí uma epidemia. Pode passar. Então,
a incidência de uma doença, né, ela pode chegar ao nível epidêmico através de alguns mecanismos, tá? A gente pode ter a importação e incorporação de casos alóctones, isto é, né, provenientes de outros lugares, né, e a população no qual esse caso aí chegou, né, ela está totalmente suscetível, né, formada por um grande número de pessoas que são suscetíveis, e isso aí é um caso que aconteceu aqui no Brasil, né, e em outros lugares do mundo aí, em relação ao coronavírus, tá? A gente também pode ter o ingresso de casos alóctones, quer dizer, casos existentes em outros locais, né, em áreas cujas condições ambientais, elas são favoráveis à propagação da doença. Acho que um exemplo clássico aí, né, nessa situação, foi o caso do Zika vírus, né, então a gente tinha aqui as condições ambientais favoráveis, a gente tinha o mosquito, né, a gente tinha as pessoas suscetíveis, e aí juntou uma coisa com a outra, e aí a gente teve, né, a epidemia de Zika. Também pode acontecer pelo contato acidental com agentes infecciosos, toxinas ou produtos químicos, e também por modificações ocorridas na estrutura epidemiológica, tá? Então, quando a gente pensa lá, o início de tudo, né, da epidemia lá na China, foi uma modificação ocorrida na estrutura epidemiológica, né? Então, era um vírus que estava albergado em animais, né? E por meio de mutações, né, o vírus, ele passou, né, ele contaminou o ser humano, e ainda tinha capacidade porque ele poderia ter contaminado as pessoas e ali ficado, né? Ele teve a capacidade de ser transmitido de humano a humano. Então, ele teve uma mudança nessa estrutura epidemiológica, tá certo? Anteriormente do coronavírus, né, a doença que estava lá em morcegos e pangolins, mas assim, os estudos estão apontando aí realmente que foi a cepa do morcego, né, que é bem parecida com o que foi causador aí dessa pandemia. Pode passar. Então, quando a gente está falando sobre as ondas, né, a gente não tem uma definição formal para estabelecer o que é uma segunda onda. Por isso que é muito importante a gente compreender a estrutura dessa onda, para poder a gente ficar, né, observando, tá certo? As alterações que ocorreram nessa onda, para a gente saber de fato, a gente está na primeira, na segunda ou na terceira onda, tá? Então, no senso comum, a gente vê o quê? Que para ser uma onda, a gente precisa ter um ciclo de aumento de casos, seguida por uma diminuição desses casos, né? E entre um aumento após um aumento, né, a gente precisa ter um intervalo entre esses dois períodos, né, que é chamado de vales ou baixas, né? Então, a gente tem um aumento, diminuição, um vale e depois um aumento novamente, tá? Então, aqui, só do ponto de vista ilustrativo, a gente tem as ondas aí que ocorreram na pandemia de gripe, tá certo? Então, a gente vê aí a segunda onda, né? Então, foram ondas, assim, bem delimitadas, que a gente consegue realmente visualizar bem. E essas ondas, elas podem ter, né, a distribuição uni, né, quando a gente tem uma só, bi, duas, ou polimodais, quando a gente tem 3 ou mais ondas, certo? Pode passar? E aí, a gente chega aqui na nossa curva epidêmica, né? Quando a gente está falando de onda, que onda é essa? A gente está falando nada mais, nada menos do que a nossa curva epidêmica. Então, a curva epidêmica, a gente tem lá embaixo, tá certo? Quando a gente observa aqui, a gente tem 0 casos, né? E aí, esses casos, eles começam a subir, tá certo? Que é a fase de progressão das curvas epidêmicas, até atingir lá em cima uma incidência máxima. Depois de atingir essa incidência máxima, os casos, eles tendem a reduzir, que é a fase de regressão da curva. Mas vocês observaram que aí no meio do caminho, a gente tem, né, que está nessa linhazinha horizontal, que é o chamado de limiar epidêmico. O que está abaixo desse limiar é exatamente aquilo que eu falei anteriormente para vocês, né? É a zona endêmica, é o número de casos esperados que a gente tem daquela doença, tá? Falando especificamente do coronavírus, qual é o limiar endêmico? Eu vou dizer a vocês que a gente não sabe ainda, porque é uma doença nova, né? Então, o que é que a gente está fazendo para poder estudar essas curvas? A gente sempre vai estar olhando, né, o comportamento da curva a partir da sua incidência máxima, né? E a gente espera o quê? A gente está levando em consideração a redução
né, desses casos, 60% dos casos, tá? 60% dos casos dessa incidência máxima. Quando a gente tem essa incidência, essa redução dessa incidência, a gente considera que a gente está entrando aquela parte que eu chamei para vocês, que é o vale ou a parte de baixa, né? A partir disso, a gente espera que aconteça um aumento, né, desses 60% para poder a gente ter um aumento aí, passar dessa zona endêmica, certo? Pode passar. Então, a nossa onda, ou curva epidêmica, né, ela nada mais é do que a caracterização do evento de saúde no tempo. E isso vai ajudar a gente a observar o quê? O fenômeno que a gente está estudando, tá certo? Se ele tem uma apresentação cíclica, isso é o quê? Acontece de tempos em tempos, né? Então, o sarampo, por exemplo, ele é uma doença que ela tem uma variação cíclica, né? De 7 em 7 anos a gente tem um picozinho. Agora não, que a gente está, né, com um controle maior, né, depois, né, da questão da vacinação e tal, mas a gente olhando para a série histórica do sarampo, a gente via, né, o acúmulo de suscetíveis de 7 em 7 anos a gente tinha um surto epidêmico, né, de sarampo aqui no Brasil, tá? Ou se ele tem um comportamento errático, quer dizer, não tem tempo estabelecido, tá? Se ele é sazonal também, quer dizer, se a doença que a gente está estudando, ele tem ligação com algum período do ano, tá? A questão da dengue, por exemplo, a dengue, ela tem, de fato, os períodos chuvosos, a gente tem uma maior, né, incidência de casos, e é o que está se ventilando também, tá certo, para o coronavírus, por ser uma doença respiratória, a possibilidade, né, dele ter esse comportamento sazonal. E também a gente vai poder, como a gente conversou anteriormente, a partir da curva epidêmica, a gente olhar a questão do caráter endêmico ou epidêmico da doença. Então, no contexto da COVID, o número de infecções, ele vai aumentar e diminuir, né? E depois aumentar de novo. Então, qual é a grande questão, né? Que a gente está um pouco vivendo por isso. A doença, ela infecta primeiro um grupo de pessoas, né? Claramente, né, os profissionais de saúde foram os mais infectados no início da pandemia, né? Populações do menor poder aquisitivo também. A gente tinha classe média alta, né, que conseguiram, de fato, fazer um lockdown dentro de casa. Então, eles ficaram, de certa forma, protegidos, né? E aí, ele infecta aquelas pessoas, vai se diminuindo o número de suscetíveis, e aí, o que é que a gente tem? O número de infectados, ele vai diminuindo. Então, né, a doença, a gente diz assim, estoura uma outra bolha, né? A doença, ela vai atingir uma parte diferente da população e aí a gente tem o quê? Um aumento no número de casos, tá? Mas a gente tem que prestar atenção, né? Isso é muito importante e aí, George, ele vai mostrar para vocês um pouco o comportamento das curvas, de que não é qualquer aumento que a gente pode dizer que é uma segunda onda. A gente tem que estar ligado em relação àquele limiar que a gente falou, conversou anteriormente, tá certo? Porque a gente pode ter variações, né? Um feriado na semana pode estar influenciando, né? Uma festa, alguma coisa que gere uma maior aglomeração de pessoas, ela pode estar influenciando naquele dali, mas que aquilo ali não vai ter um comportamento sustentado que vá caracterizar, né, uma segunda onda. George vai conversar com vocês agora, tá certo? E aí a gente vai ficar no final, vocês vão poder enviar perguntas para a gente, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, tá bom? Vai, George, é contigo. Então, obrigado, professora Juliana, né? Então, essa figura traz a nossa dúvida, né? A dúvida de Pernambuco, de vários estados do Brasil e vários países. Temos uma segunda onda de verdade ou pensamos que estamos na segunda onda? Como saber que é uma onda e que não é uma onda, né? Como não ficar sem dormir pensando nessa questão? Então, como o professor Juliano falou, não existe uma regra padronizada na literatura, né? Existem alguns elementos que a gente agrega para refletir junto sobre isso. Então, antes de responder essa pergunta, tem algumas premissas que a gente traz. Por exemplo, para ter, e que a professora Juliana também mostrou, para ter uma onda ela é composta pela crista da onda
e pelas vagas, pelo vale da onda, né? Então, nessa premissa, a gente traz aqui, vamos dizer, um exemplo da Espanha, né? Então, para ter a segunda onda, precisamos dizer que a primeira onda acabou. A primeira onda ter acabado quer dizer que o vírus tem que ser controlado e os casos diminuem substancialmente. Aí a pergunta é, na Espanha, então tivemos a primeira onda, certo? Tem a crista, os casos diminuíram substancialmente, tem um surto aqui, mas na tendência geral do país, aqui um vale. Então está aqui em amarelo esse vale. Aqui a Itália, também eles tiveram a primeira onda, tiveram um pico, né, que é a moda de casos, e ela diminuiu, então tivemos aqui um vale. Então, em tese, nas premissas que a gente tem trabalhado, né, Espanha e Itália são países que tiveram comprovadamente uma primeira onda clássica, e essa primeira onda, ela se encerrou. Então, esse é o primeiro elemento para dizer, sim, podemos ter uma segunda onda. É ter tido a primeira onda e essa primeira onda ter se encerrado. Em seguida, quando a gente trabalha com a segunda onda, para a segunda onda começar, precisa, depois dessa diminuição, ter-se um aumento sustentado nos casos. Então é isso que nós temos aqui. Ó. O mesmo slide, só que agora completo. A Espanha teve aquela diminuição, teve o vale, e a segunda onda, embora no formato diferente, começou de forma sustentada. Ou seja, tendência de aumento sustentado, tendência de redução sustentada, redução muito forte dos casos, e aí uma segunda tendência de aumento. Então aqui, classicamente, na Espanha ocorreu uma segunda onda. Na Itália, idem, em outro formato, né? E aqui ela aumenta, diminui, cria-se o vale e ocorre a segunda onda nessas premissas que a gente tem acompanhado na discussão sobre as ondas. Agora, é sempre assim? Não. Nem sempre a vida é tão fácil para classificar a primeira e segunda onda como a gente trabalha com a Espanha e com a Itália. Vamos acompanhar outros exemplos. Estados Unidos. Então, já tivemos um aumento, tivemos uma tendência de redução. Não ficou claro se ela chegou no chão ou não. Então, provavelmente, os Estados Unidos ele mantém uma primeira onda acidentada ou com oscilações. Ela quase encerra, mas aí, normalmente, quando se trata com o país, outros estados entram com casos, né? E essa primeira onda ela se recrudesce e aí nós ficamos com uma primeira onda com ondulações. Outro exemplo para discutir. Aqui é o mundo, certo? Se a gente olhar o mundo como um todo, ele não saiu da primeira onda e se mantém com ondulações. Agora, essa observação, classificação de uma onda só continuada ou de uma primeira e segunda onda depende do nível que você está. Como o mundo é formado pelos casos da África, da América, da Ásia, da Europa e da Oceania, os casos mundiais são esse grupo. Então, quando estratifica esses grupos em lugares, a gente vê que em um dos componentes, que é a Europa, né, cadê aqui? A Europa, ocorreu realmente a primeira onda, ela atingiu o nível basal e começou a segunda onda. Na América, temos uma onda contínua, a primeira onda que lembra muito dos Estados Unidos, que aqui basicamente Estados Unidos e Brasil. Na Ásia, idem. Então, são duas reflexões. O nível geográfico que você está mais alto, ele pode ser uma onda só, mas quando você estratifica, essas ondas vão ser variadas. Isso acontece no Brasil em relação aos estados, em Pernambuco em relação às regiões e aos municípios. Então, a onda depende do nível observado. Então, a segunda premissa. Terceiro exemplo, algumas discussões. Então, Brasil. Vamos olhar as ondas, né? Então, Brasil, a gente observa claramente uma primeira onda que não terminou, continuada com algumas oscilações. Ok? A China teve uma primeira onda que se encerrou, teve um surto concentrado na semana, e aí depois ela mantém um nível basal, pelo menos comparado com esse nível aqui, bem contínuo, desde lá de março, abril. A Nova Zelândia, claramente ela teve uma primeira onda, teve o nível basal, mas esses casos podem ser chamados uma segunda onda, não. É uma reflexão, né, a se fazer, mas ele lembra muito esses surtos. Então, a Nova Zelândia, na Nova Zelândia houveram surtos
que não, no nosso olhar, nas premissas que a gente tem observado, não gerariam a segunda onda, né? Agora, se você for ler o jornal da Nova Zelândia, a questão da comunicação é interessante. Se você for ler o jornal da China, provavelmente esse surto, por alguns estudiosos, vai ser classificado, né, como segunda onda. Na verdade, não. O que aqui houve foi uma primeira onda e aqui um aumento de casos explosivo, mas que se controlou rapidamente. Então, foi um surto e aqui uma primeira onda epidêmica que não gerou segunda. Israel, mesma coisa. Uma primeira onda menor, certo? Entrou no nível basal, ainda não tão claro, e aí se inicia claramente uma segunda onda com aumentos de surto de grande cidade. Então aqui é a segunda onda, a primeira onda. Ok? Aí matematicamente vocês vão falar, não, mas isso aqui não teve nível basal. Então, como eu disse, a definição não é clara. Nem sempre o padrão é igual aquele da Itália e aquele da Espanha. Então, em tese, no senso comum é aceito que Israel tem duas ondas, mas podemos discutir. E o Irã? Ele teve uma onda crescente ou teve 3 ondas? Então, uma interrogação. Irã está sendo considerado como se tivesse tido 3 ondas, mas para muitos pesquisadores é como se fosse uma onda crescente. Ele controlou um pouco e depois houve um momento de menos distanciamento e aumentou novamente, depois voltou a diminuir e houve novamente. Então, na minha opinião, isso aqui é uma primeira onda estendida e que crescentemente vai aumentando a quantidade de casos. O Japão, se a gente for olhar algumas entrevistas de pesquisadores, né, que é a fonte mais fácil, os artigos não trazem isso, ele está na terceira onda. Então, houve a primeira onda, reduziu, uma segunda onda, reduziu, e o Japão estaria entrando na terceira onda. Se a gente for olhar nessas premissas que a gente está colocando aqui na aula, então o Japão teve a primeira onda realmente, um nível basal com alguns surtos localizados, depois uma segunda onda que parece ser estendida. Eles não atingiram esse nível basal aqui que a gente viu. Então, nas premissas aqui colocadas nessa discussão, o Japão estaria na primeira onda e a segunda onda estendida. Mais exemplos. Agora vocês vão falar de Pernambuco. Pernambuco temos a descrição de casos leves e temos a descrição de casos graves. A gente vai falar aqui, claro, mas escrevam aí também nos comentários que a gente vai explorar também o conhecimento de vocês. Para casos leves, Pernambuco, o que ele teve? Ele teve uma expansão. Inicialmente, o exame de casos leves ele foi para profissionais de saúde e para doentes, né? Depois ele ampliou para profissões essenciais, segurança e outros. Depois ele ampliou para sintomáticos, não só doentes. Depois ele ampliou para contatos e sintomáticos. Então ele tem uma questão de aumento de acesso. E a curva de Pernambuco, então, falando de curva, ou de onda, é uma mesma onda crescente. Lembra muito aquela do Irã. E a de casos graves? A de casos graves, para nós, ela é mais precisa. Por quê? A definição de casos graves já está colocada desde o começo, é o mesmo caso grave, e aí, da mesma forma que a de óbito, né, que vai ver depois. Então, nós tivemos uma crescente no momento de propagação da Covid em Pernambuco, tivemos um momento de pico, né, o pico da onda, né, e o pico que foi mais ou menos em final de abril e maio, e tivemos uma redução. Lembrando que azul são os casos notificados e em laranja os casos confirmados de Covid. Então, mas o comportamento de ambas é a mesma. Então, para nós, Pernambuco ainda está descendo a primeira onda. Se a gente for olhar com a lupa esses pequenos aumentos e diminuições, semanalmente temos flutuações sim. Aqui tem aumento, aqui tem diminuição. Aqui tem aumento, aqui tem diminuição. Mas se a gente for olhar a comunicação que a imprensa e alguns setores acadêmicos trata esse primeiro aumento aqui. Vamos olhar o jornal da semana 20 e 30. Vamos olhar o jornal da semana 41. Vamos olhar o jornal da semana 45. Mas sempre vai surgir aquela história. Estamos tendo segunda onda? Nesse caso, a gente vê claramente que não. Nós temos flutuações de uma primeira onda, pequenas variações de aumento de casos aqui, ó, se a gente olha em perspectiva, não está chegando perto disso, e que para termos uma segunda onda, esse nível teria que ser mais basal e depois ter um novo aumento nessa magnitude. Como o professor Juliano falou, para isso não pode ser só opinião, existem esses cálculos
que calcula mais ou menos 60%, né, da diminuição dos casos, e outros parâmetros para ver o padrão. A partir do padrão se define a alteração do padrão. Aqui no próximo, então, vocês estão vendo aqui Pernambuco, vocês vão dizer então, temos uma segunda onda? 1, 2, 3, na minha opinião, não temos segunda onda. Primeira onda em casos leves e ainda a primeira onda continuada em casos graves. Agora, abordando mais profundamente, então, veja só, mas a discussão de onda é importante, certo? Porque são ciclos, é uma informação epidemiológica importante. Agora, mais importante que falar ou não da onda é entender que a onda é aumento de caso. E se a onda ou não, morre todo mundo afogado, tendo muitos casos. Então, o que define, na verdade, é o aumento dos casos. É isso que a gente tem que trabalhar para que esse aumento não aconteça. Certo? Primeiro, a sazonalidade. Existe uma hipótese que tem se validado em algumas regiões. Ela não é exclusiva, ou seja, em alguns lugares ela tem mostrado resultados e outros fatores contaminam essa influência, que é da sazonalidade. O Covid é um vírus respiratório, e assim como o vírus respiratório, ele parece, principalmente em Pernambuco, seguir um padrão da gripe, o padrão do vírus inicial respiratório e de outros vírus respiratórios. Então, quando a gente sobrepõe as curvas anuais dos vírus respiratórios isso com o do Covid, ele tem uma certa correlação. Então, a sazonalidade responde por isso? Provavelmente sim. Né? Temos que acompanhar o padrão dos próximos anos. Provavelmente essa influência vai ser muito mais ainda quando o Covid estiver no padrão endêmico, né? E com um padrão como acontece hoje com a gripe, como acontece hoje com o vírus respiratório e com outras doenças respiratórias. Ela tem influência do retorno das atividades econômicas. Então, toda e qualquer abertura influencia sim no aumento de casos. Agora, se a gente faz essa abertura, certo? Aqui, tá vendo aqui, a gente pega os feriados de 7 de setembro e 12 de outubro. Com o comportamento de distanciamento social, com o uso de máscaras e o uso de álcool, esse impacto vai ser reduzido. Então, muita gente confunde a abertura com a gente poder fazer o que quiser. Muita gente confunde a flexibilização com a gente poder fazer o que quiser. Não é assim. A abertura aumenta a nossa autorresponsabilidade. A gente sai de casa, começa a circular, então a gente tem que estar usando máscara, tem que estar limpando as mãos com álcool, tem que estar se distanciando das pessoas. Fazendo isso aí, não existe empecilho a voltar às atividades. A autorresponsabilidade dessa liberdade. Agora, a autorresponsabilidade existe os comportamentos humanos que eu já falei. Então, é o terceiro elemento, comportamento humano. Isso sim, a gente vê que influencia muito no aumento dos casos. Então, é certo ou errado abrir a escola? Depende do comportamento humano. É certo ou errado abrir o comércio? Depende do comportamento humano. Se a gente juntar numa festa com 300 pessoas, se a gente fizer qualquer atividade que esteja a menos de 1,5 metro das pessoas sem máscara, então com certeza vamos aumentar o caso de Covid. E o que influencia muito é a percepção de risco. É outra questão. Quando a gente abre, flexibiliza o Covid, não faz lockdown, há uma falsa impressão de que está tudo bem. Não está tudo bem. Continua ainda na nova verdade, né? E a gente tem que entender que o risco continua e que a abertura ela é necessária porque existem consequências secundárias do coronavírus, como, por exemplo, outras doenças, como a tuberculose, a hanseníase e a sífilis, que, devido à redução econômica, não a redução macroeconômica, mas a redução daquela pessoa que era biscateiro, que era pintor, que era vendedor de picolé, ela que tirava o dinheiro do dia. Então, aquelas pessoas, essa economia, quando para, ela causa as doenças determinadas também pela pobreza. Então, tudo isso aí, a percepção de risco, tem que entender que o risco continua. E sobre a imunidade coletiva? É muito cedo para falar de imunidade coletiva. Hoje, a imunidade de anticorpos, a gente sabe que ela pode durar pouco, pode durar até 3 meses. A imunidade celular é que define, só que ela não pode ser aferida. E estudos mais profundos sobre isso, como o de Manaus, que viram uma imunidade coletiva de 66%. Logo em seguida eles tiveram um surto. Então, até a chegada das vacinas, temos ainda muita coisa a trabalhar antes de confiar em qualquer imunidade coletiva. Até
Porque gerar imunidade coletiva naturalmente é um crime. Vai custar muitas mortes de pessoas mais fragilizadas, de pessoas submetidas ao risco. Então, mais testagens vão influenciar na nossa onda? Não. A gente tem sim, influência da testagem naquela primeira onda de casos leves, mas a gente tem uma precisão, pelo menos proporcional, dos casos graves e óbitos. Então, a gente consegue parametrizar e inferir o tamanho da onda dos casos leves também, que agora em Pernambuco ele é mais real porque é um testagem universal, a partir da ocorrência de casos leves e graves, ou de casos graves e óbitos. Então, a mais testagem não vai influenciar na segunda onda, a gente vai perceber ela por outros mecanismos. Então, pessoal, no final, o que nós temos que atentar é esse item aqui, o comportamento humano. Hoje é a única vacina que nós temos, até que realmente chegue uma vacina em forma eficiente e em quantidade suficiente para todos nós. Algumas perguntas que se faz, né, nos debates sobre onda. Uma segunda onda será igual à primeira? Então, pode ser que sim, pode ser que não. Provavelmente não, normalmente não, né? Mas teve lugares que sim. Então, para a segunda onda ser pior que a primeira, primeiro algo tem que dar muito errado. Então, a gente viu lá no Irã e viu em Israel que algo deu muito errado, assim. As aberturas, não houve distanciamento social. E a primeira onda ainda foi aquela primeira onda no primeiro momento. Eles controlaram, depois relaxaram. Normalmente, quando qualquer evento de saúde, o Covid é introduzido, a velocidade deles, e aqui perto como foi, o R0 era maior que 3, ou seja, cada 100 casos causa 300 casos. Isso só acontece numa situação de total descontrole ou numa situação de introdução do vírus. Então, isso aconteceu aqui em Pernambuco, mas agora não se repete mais. Nosso R0 fica entre 0,8 e 1,2. Quer dizer, ok, cada 100 casos era de 80 reduzindo ou a 110 aumentando. Mas não é impossível que em alguns lugares, né, em que tinham ainda bolsões suscetíveis, esse vírus volte a se espalhar rapidamente e a segunda onda seja pior que a primeira. Em regra, na maioria dos lugares, não. Outra coisa, a segunda onda tende a ser mais lenta que a primeira. Você tem menos suscetíveis, a população já está mais acostumada, mais orientada a usar máscaras, a usar o álcool. Então, se os casos começam a acontecer novamente, mesmo gerando uma segunda onda de magnitude um pouco menor, equivalente ou maior, essa segunda onda vai ser mais lenta. A gente viu isso num dos slides, que acho que foi dos países, que é a primeira onda acelerada e a segunda onda mais lenta. Agora, teoricamente, o que vai acontecer se a gente tiver bolsões suscetíveis muito grandes? Então, vamos dizer, já no nível regional, uma região de Pernambuco que não tem sido atingida com muito impacto, agora ela entra com casos e aí ela propaga nessa segunda onda. Agora, e o vírus? Se o vírus mudar? Lembrando que tem mutação que é para o bem, né, que é para ficar mais manso, tem mutação que é para ficar mais grave, tem mutação que anula a suscetibilidade. Então tem vários tipos de mutação. Mas se o vírus mudar e ficar novamente suscetível, sim, aí volta ao início do jogo e a curva vai ser como uma curva de introdução. Mas normalmente isso não acontece. As mutações não envolvem suscetibilidade em geral, né? A questão da reinfecção que a gente vê é mais uma questão imunológica, em exceção de algumas pessoas que têm essa característica de não ter desenvolvido anticorpos e se manterem suscetíveis, do que um padrão de mudança viral. Então, eu agradeço ao professor Juliano o convite, né? E devolvo a palavra para você. Estamos à disposição também aqui. Obrigado. Então, Gé, obrigada aí, foi muito bacana aí tua fala. E aí, pessoal, é isso. Eu acho que a mensagem que fica é que a pandemia não acabou, né? Eu acho que a gente tem que estar de olho, né, nas ondas, digamos assim, né, no aumento de casos, mas, acima de tudo, nos fatores que estão relacionados a esse aumento de casos, né, que a gente possa intervir, de fato, para ter um maior controle aí, né, dessa pandemia, tá? Então, as dúvidas que vocês ficarem, vocês podem mandar mensagem aí, que a gente vai tentar responder vocês o mais rápido possível, tá bom? Obrigada e até a próxima. Obrigado também. Até a próxima. Tchau, tchau.